Salve aí, gente boa! Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo falaremos a respeito do seguinte: quem são as duas testemunhas? Já pensou sobre isso? Então esteja preparado. Vamos junto até o final, fica comigo aí. Só que antes não esqueça de se inscrever no canal, né? Você clica aí no botão de se inscrever, é bem rápido. Clica também no sininho. Não vai tomar o teu tempo, não vai atrapalhar aí o teu vídeo, não vai ocupar muito tempo, mas você nos ajuda a levar essa palavra cada vez mais longe. E como você pode ajudar também? Curtindo, comentando, compartilhando. Não custa nada, querido. É um simples toque, um compartilhar, enviar para alguém. Poxa, assiste isso daqui. Olha, assiste esse vídeo aqui. A gente já tem mais de 600 vídeos aí no canal. Então, com certeza, alguns deles serão bênçãos e serão impactantes e você, ao assistir, vai lembrar de alguém. Então, curtindo e comentando, o próprio YouTube faz isso de maneira orgânica, mas compartilhando, colando nos grupos do WhatsApp, enviando pessoalmente link para alguém, direct do Instagram, do Facebook, no Messenger, qualquer que seja a rede social, você vai fazer esse vídeo chegar a pessoas que eu jamais conseguiria alcançar não fosse por você. Não é legal isso? Tarefa de juntos e levarmos a palavra de Deus, cada vez mais pessoas estarmos abençoando. É com muito carinho que a gente tem todo esse trabalho para preparar vídeos aqui, para estar abençoando vidas, e eu conto contigo para que mais vidas sejam abençoadas com esses vídeos, tá certo? Então vamos lá, texto deste vídeo aqui, Apocalipse capítulo 11, e os versículos são o 5 e o 6. Apocalipse 11, 5 e 6 diz assim: se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então aqui a gente já falou a respeito dessas duas oliveiras, que eles na realidade não estão sozinhos aqui, e que o Espírito Santo está com eles, o poder de Deus e a unção de Deus está sobre eles ali naquele momento. E o versículo 5, ele vai falar por duas vezes essa expressão pretende causar-lhe dano. Isso aqui é um indicativo de que haverão várias ações, isso aqui é um indicativo de que as pessoas não se contentarão. Como Paulo afirma, assista o vídeo que a gente tem aí no canal, na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 4, assista os vídeos, são mais de um vídeo a respeito desse assunto. Então, como Paulo já afirma lá, o povo, o mundo, já no tempo do fim, já próximo à vinda de Jesus Cristo, não vão suportar a sã doutrina, não vão suportar as profecias, não vão suportar as palavras, vão ficar entediadas e vão correr atrás de fábulas. E o que significa isso? Vão correr atrás de mentiras, de jornais, de pessoas que falem aquilo que o coração delas deseja ouvir e não que é a verdade. Aliás, a gente hoje pode falar a mesma frase que Pilatos falou para sua esposa, né? E falou ali diante de Jesus, que é a verdade, né? A gente fica difícil da gente saber. Mas quando ele fala que pretende causar dano, é que as pessoas vão ficar muito iradas, o ódio vai estar tão tomado conta do mundo nessa época aqui, que as pessoas vão se irritar demais com qualquer profecia. Como a Igreja de Cristo e o Espírito Santo já não estarão presentes ali, e isso já vai estar fazendo aqui vários anos, então vários anos antes desse episódio aqui, a Igreja de Cristo já não estará mais aqui na Terra, isso vai fazer essas pessoas, porque serão as pessoas da mesma geração, vão fazê-las lembrar de tudo aquilo. E a lembrança deles, se eles não subiram, quer dizer, porque eles rejeitaram a Escritura, é porque eles desprezaram a palavra, é porque eles são contra a palavra. Então qualquer um que venha, depois de um tempo em que eles vão pensar assim, olha, lembrando que aqui a gente está num governo do anticristo, da ideologia anticristã. A gente precisa entender isso. O falso profeta, como a gente vai ver lá em Apocalipse 16, 13, o falso profeta, ele está relacionado a essa ideologia, esse poder ideológico. A besta é esse poder espiritual, simbolizando o oposto ao Espírito Santo,
que vai vir sobre o falso profeta, sobre o anticristo, e então ele vai se revelar como alguém muito poderoso sobre a terra e vai começar a agir com força, com violência contra aqueles que estão na terra, principalmente contra o povo judeu, contra o povo de Israel. Então pretende causar dano, aponta para isso. Haverão várias tentativas de destruir, de acabar com a fala, né, com a pronúncia, com o direito de fala daquelas duas testemunhas. Porém, não vão conseguir. E as figuras demonstradas aqui nessa visão de João e as figuras relatadas aqui para João a respeito do poder que tem essas duas testemunhas, reparem no seguinte: se alguém pretende, que é o versículo 5, se alguém pretende causar dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar dano, certamente deve morrer. Essa expressão deve morrer, a gente já falou aqui no vídeo passado, que o povo ali vai estar muito preocupado com a morte e não com a vida, e principalmente vida após a morte. O povo vai estar aqui muito voltado para essa questão da morte. Muito provavelmente, o sentido de vida após a morte, nessa época aqui, já vai estar completamente aniquilado. As pessoas já não estarão mais envolvidas em assuntos a respeito de vida após a morte. OVNIs, sabe, todas essas visões vão começar a destituir. O diabo ele vai conseguir enganar o povo para destituir toda a visão a respeito de Deus e de vida após a morte. Então as pessoas vão estar muito voltadas para ali. Então, falar em morte para eles é uma coisa assim que é tremenda. Por isso eles querem matar e por isso eles precisam morrer, porque o que a gente está vendo aqui é que a morte vai ser algo que eles vão estar buscando, vai ser uma busca constante devido ao tamanho ódio em que o mundo vai estar imergido aqui nessa época. O versículo 6 vai dizer que eles têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Isso significa que não vai chover nos dias da profecia dele? Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que eles têm autoridade para fazer isso. Pode ser que diante da afronta eles profetizem e não chova, mas pode ser que eles não façam chover durante um tempo e caia a chuva, mas para que o mundo perceba que parou, choveu devido à autoridade dele. Então, se vai ficar o período inteiro sem chover porque eles mandaram, ou se eles vão provar que eles têm poder e controle sobre todas as condições da natureza, sobre todas as forças naturais, a gente não tem essa certeza. O que o texto está dizendo é que eles têm autoridade para isso e o mundo ali vai saber, vai reconhecer essa autoridade deles. Também diz assim, olha, tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Tá entendendo? Então aqui está bem claro esse sentido. Isso não vai acontecer durante os 3 anos, mas eles podem fazer isso várias vezes, exatamente para demonstrar, porque às vezes quando acontece uma vez, a pessoa fala assim, foi coincidência. Aconteceu isso comigo, a gente orar por causa de uma tempestade que estava vindo e várias situações, e a gente pedia a Deus para parar a tempestade e a pessoa dizia, foi coincidência. A própria abertura do Mar Vermelho, tem gente que não acredita no poder divino, que acha que foi coincidência. Foi um poder sobrenatural, uma coisa natural, aliás, que aconteceu ali, um evento da natureza e que aconteceu ali. E que só os israelitas sobreviveram e os egípcios morreram. Mas isso é um detalhe que a pessoa falou assim que foi uma questão de azar. Os egípcios, na realidade, eles deram azar. Então, quando acontece uma vez só, o ser humano tem uma tendência de ficar procurando uma revelação científica, um fundamento científico, e achar que foi coincidência, aconteceu. Então, eu acredito que, como está dizendo no final aqui do versículo 6, tantas vezes quantos quiserem, ou seja, eles vão mostrar que eu estou mandando fechar e parar de chover, eu estou mandando fazer chover, fui eu que toquei e transformei em sangue. Fui eu que não toquei. Voltou ao normal, porque eu mandei voltar ao normal. Se transformou em sangue, porque eu mandei. Então o mundo vai começar a perceber que já não é mais questão de coincidência, que já não são mais fatos da natureza, que já não são mais consequências naturais, que existe uma força sobrenatural. Então essa demonstração não se dá numa única ordem, fazendo de uma vez só, mas é fazendo e desfazendo, fazendo e desfazendo, mostrando assim, eu tenho controle, se eu quiser, eu viro a chave a hora que eu quero. Agora, e quem são essas duas testemunhas? Vamos lá para Lucas, capítulo 9, versículos 30 e 31.
lá no Monte da Transfiguração. O texto vai dizer o seguinte, olha: eis que 2 varões falavam com ele com quem? Com Jesus, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Moisés e Elias, vamos lá para o Monte da Transfiguração. Moisés e Elias representam o quê? Representam a lei e os profetas. Todo o Antigo Testamento ele pode ser resumido e encaixado, embora a gente tenha poéticos, a gente tenha livros históricos, mas assim, a base tá, a gente poderia dividir o Antigo Testamento aí nessas 2 linhas. Tudo que é relacionado a leis, e até muitos históricos estão ali, e tudo que é profético, e até o que é poético entra também no profético, porque muitos salmos anunciavam a vinda de Jesus Cristo. Então, tanto a lei, o tabernáculo. Eu vou deixar uma figura aqui, enquanto eu falo. Veja essa figura da disposição das tribos ao redor do tabernáculo, para vocês verem como a descrição bíblica, e eu vou deixar também aqui o texto, para vocês verem como a descrição bíblica já colocava a disposição das tribos em volta do tabernáculo formando uma cruz. Então, não só o tabernáculo, não só aquilo que acontecia no tabernáculo, primeiro o perdão de pecados, reconhecimento de pecados e aquela oferta, era a primeira coisa que se via ao entrar no átrio exterior, ao entrar no tabernáculo. A primeira coisa que se fazia era a remissão de pecados, a segunda coisa, passar pelas águas, se lavar, se purificar, ou seja, primeiro, assim que eu chego a Cristo, a minha primeira atitude tem que ser o do reconhecimento do pecado, morrer para o mundo e nascer para Deus. Aí eu passo pelas águas, mostrando e testificando que eu nasci para Deus, que agora eu sou uma nova criatura. E só depois do sacrifício, só depois de passar pelas águas e de ser agora uma nova criatura e ter um novo nascimento com uma natureza distinta daquela matriz deformada por Adão, assumindo a matriz eterna e santa de Jesus Cristo, só depois que eu faço essa transição do velho Adão para o Jesus Cristo novo, né, do velho eu para o novo eu, do velho eu dirigido pelo pecado e o novo eu dirigido por Jesus Cristo, só depois disso é que se entrava nos Santos dos Santos. Então ninguém pode adentrar no Santos dos Santos sem reconhecimento de pecado e sem passar pelas águas, sem ser purificado, sem nascer de novo. É por isso que a Bíblia vai falar assim: sem santificação ninguém verá Deus, ninguém entra nos Santos dos Santos, ninguém vai adentrar no lugar santíssimo. Então, tanto a lei, os tabernáculos, todos os preceitos ali da lei, quanto os profetas anunciavam Jesus Cristo. E a figura de lei é Moisés e a figura de profeta é Elias. Então, eles aparecem ali no Monte da Transfiguração. E Lucas é quem descreve o que eles falavam ali. Falavam a respeito da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então, anunciavam a Jesus aquilo que aconteceu. Ou seja, eles já estavam falando com Jesus as coisas que viriam a acontecer. A sua partida, a sua ressurreição, estava prestes, que estava chegando o momento e que as coisas iriam se consumar. E o que a gente vai ver aqui em Apocalipse capítulo 11? A gente vai ver muitas características, por exemplo, sair fogo da sua boca, muito semelhante ao que Elias fez, que devorava os inimigos. Elias fez isso no Monte Carmelo. Tem autoridade para fechar o céu para que não chova. Elias também fez isso, também orou. Você pode ver esses textos aí, por exemplo, no segundo livro dos Reis, capítulo 1, de 10 a 12, também no primeiro livro de Reis, capítulo 17, 1 e 18, 1, primeiro livro dos Reis, 17, 1 e 18, 1, você vai ver esse poder ali de Elias, exatamente descrevendo o que está sendo feito aqui. E Moisés, você vai ver Êxodo de 7 a 11, você vai ver muito dessas questões que estão faladas aqui no versículo 6. Com precisão, a gente pode afirmar que serão Moisés e Elias? A Bíblia não está dizendo que são Moisés e Elias. Agora, ela está dando sinais de que são pessoas que fizeram as mesmas coisas que só eles fizeram e mais ninguém. O que é interessante em toda a Bíblia é que os feitos de Moisés, de Êxodo do capítulo 7 ao capítulo 11,
e dos feitos de Elias, mesmo Eliseu tendo feito o dobro de milagres de Elias, não fez essas coisas destacadas aqui em Apocalipse. Então são atitudes, são ações, são operações de milagres exclusivamente feitos por Moisés e por Elias. Então tudo aponta para que essas duas testemunhas sejam exatamente Moisés e Elias. Agora, a gente está falando aqui de um tempo onde as pessoas estarão desprezando as Escrituras, onde os próprios judeus, durante esses 3 anos e meio, muitos vão se voltar contra as próprias duas testemunhas, outros vão procurar nas Escrituras, mas independente disso, ninguém sabe como é o rosto de Elias, ninguém sabe como é o rosto de Moisés. Que seja que Elias e Moisés, para o povo daquela época, querido, não vai fazer a menor diferença, porque eles não estão nem aí, ninguém sabe a aparência deles, não existe foto de Moisés nem de Elias, não existe dizendo como era a descrição deles, como eles eram parecidos, então vai fazer pouca diferença para o mundo daquela época aqui, nessa época de Apocalipse capítulo 11, quem são essas duas testemunhas. Mas para a gente dar esse entendimento, outro fator que aponta muito para a questão de Moisés e Elias são que os dois não morreram. Então a gente tem Enoque, a Enoque também não morreu, mas Enoque não tem uma representatividade dentro de todo o aspecto profético a respeito de Jesus Cristo. Tudo que é profético a respeito de Jesus, a não ser Moisés e Elias. Os dois não morreram. O Evangelho de Judas, o livro aqui de Judas, ou a carta de Judas, descrita na Bíblia, vai dizer que o corpo de Moisés ele foi brigado. O diabo ele queria o corpo de Moisés, mas o corpo de Moisés não foi achado, Moisés não foi enterrado, e o corpo de Moisés foi levado por Miguel até Deus. Ou seja, Moisés subiu de corpo e alma, e Elias foi levado pela carruagem de fogo. Então, essas semelhanças e essas características apontam ao fato de que aquilo já havia um prenúncio, dizendo que da mesma forma como eles subiram de corpo e alma, eles viriam também de corpo e alma. Por isso, eles não poderiam sofrer dano, a não ser no final desses 3 anos e meio, quando Deus vai permitir. Mas isso é assunto dos próximos vídeos. Quem são essas duas testemunhas? Tudo aponta para que seja Moisés e Elias. Mas como eu já falei, vou repetir para a gente fechar o vídeo. Para o mundo dessa época aqui, querido, completamente contra Cristo, completamente contra os princípios, completamente envolvido naquilo que Paulo fala na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, vai fazer pouca diferença isso aqui, querido. Tá bom? Então eu espero você aí no próximo vídeo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.